Glória a Deus. Bom dia, amados irmãos. Bom dia a todos que estão aqui, a todos que estão nos vendo, nos assistindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. O desejo do meu coração é que Deus lhe abençoe grandemente. Amém? Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 11, a partir do versículo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo de número 19. Texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, que vai nos ensinar, que vai nos admoestar, nos exortar, nos encorajar nesse tempo que nós estamos vivendo. Atos 11, capítulo 11, versículo de número 19. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque pertencemos ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Essa igreja abençoada e abençoadora. À luz das Escrituras Sagradas, ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, que a sua palavra encontre morada dentro de nós, que traga-nos consolo, conforto, mas também nos confronte com a sua verdade, para que possamos mudar e sermos transformados. Ajuda-nos por meio do Espírito Santo a vivermos a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, nós nos esquecemos, muitas vezes, de que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Por estarmos nesse distanciamento social, não podendo nos reunir como igreja, e tendo que participar muitas vezes do culto online, ou apenas algumas pessoas aqui presentes, nós nos esquecemos que pertencemos ao corpo de Cristo, e que somos a igreja do Senhor. Nós estamos diante de um texto que fala de uma igreja pujante, uma igreja extraordinária, uma igreja que experimentou o extraordinário de Deus na sua vida. O livro de Atos é escrito por um judeu prosélito, ou seja, um judeu de fala grega, chamado Lucas. O livro de Atos é, bem dizer, a continuação do evangelho que Lucas havia escrito. Lucas era um médico, historiador, acompanhou o apóstolo Paulo durante as viagens missionárias, se converteu provavelmente pela pregação do apóstolo Paulo em Antioquia.
Lucas dá em detalhes o início da igreja. O livro de Atos, segundo João Calvino, é um grande tesouro que nós temos em nossas mãos. O livro de Atos é o primeiro livro que narra a história da igreja cristã. Os primeiros passos dessa igreja. Após Jesus ser elevado aos céus, o que aconteceu? A descida do Espírito Santo, a proclamação do Evangelho, a conversão de pessoas. Tudo isso está no livro de Atos dos Apóstolos. Se formos dividir o livro de Atos, podemos dividir em 3 partes. Podemos dividir o livro de Atos, quando ele fala do crescimento da igreja em Jerusalém, Atos capítulo 1, versículo de número 7. Podemos também ter uma segunda divisão, que é quando a igreja cresce em direção à Judéia e a Samaria, do capítulo 8 ao capítulo de número 12. E a igreja cresce até os confins da terra, do capítulo 13 até o versículo de número 28. Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele tem em mente que era para mostrar para as autoridades romanas que o cristianismo é legítimo. Ele também quer mostrar o crescimento da igreja, apesar da perseguição e das limitações humanas. Lucas tem em mente que ele quer demonstrar que a igreja ela cresce baseada em 2 coisas, na oração e na palavra. São os 2 vetores de crescimento da igreja. E mostrar a ação do Espírito Santo na vida desta igreja. Nós podemos ver a ação do Espírito Santo na vida dessa igreja primitiva. A igreja do começo. A igreja cresce com a pregação de Pedro em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, versículo de número 47, nós podemos ter um relato da vida dessa igreja. Era uma igreja que crescia na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, tinha a simpatia do povo. Era uma igreja abençoada, a igreja de Jerusalém. Uma igreja generosa, vendiam os seus bens para ajudar o próximo. Uma igreja que experimentava do milagre do Senhor, como podemos ver em Atos capítulo 3. Os milagres acontecendo. Mas observe que em Atos capítulo de número 7, se você puder abrir a sua Bíblia, nós temos um grande marco. Nós temos a morte de Estevão. Ele faz a sua defesa no capítulo de número 7. E nós podemos ver que ele é condenado à morte de apedrejamento. A partir da morte de Estevão, surge na igreja de Jerusalém uma perseguição, conforme nós podemos ver em Atos capítulo 8, versículo de número 1. Que diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Podemos observar no decorrer da narrativa que Filipe prega em Samaria. Temos Pedro e João em Samaria. Temos a narrativa de Filipe e o eunuco. Em Atos capítulo 9, nós temos a conversão de Paulo, de forma maravilhosa, extraordinária. Após a sua conversão, Paulo prega em Damasco, sai expulso de Damasco, perseguido, vai a Jerusalém e tem que sair de Jerusalém escondido. E é levado para Cesareia e depois levam ele para Tarso, conforme diz Atos capítulo 9, versículo de número 30. Mas a igreja continua crescendo. A igreja continua avançando. Nós temos a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas, e chegamos em Atos capítulo 10, onde nós temos a história do centurião chamado Cornélio, em que Deus, de maneira poderosa, trabalha o coração de Pedro, que era um judeu raiz, que naquela época, naquele momento, entendiam que para se tornar cristão, primeiro tem que se tornar judeu, e Deus vai quebrar isso na vida de Pedro. Quando Pedro tem que pregar o evangelho a um gentil, quando o evangelho toca o coração desse gentil, e ele se converte. Ao retornar a Jerusalém, aqueles irmãos da igreja de Jerusalém, chamam Pedro, e querem ter uma palavra com Pedro, e indagam Pedro a respeito dele estar pregando aos gentios.
Observe a defesa de Pedro no capítulo 10. Ela é baseada em 3 pilares, a partir do versículo de número 17. Pedro vai defender aquilo que aconteceu na sua vida, porque ele diz que foi uma visão de Deus, foi Deus que mandou ele. Ele diz que o Espírito Santo falou com ele, e ele vai narrar dizendo que o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos na casa de Cornélio. Sem dúvida, era o Espírito Santo movendo. A igreja, ela pode e ela deve traçar estratégias para o seu crescimento, mas é o Espírito Santo que dirige a vida da igreja. E o Espírito Santo está dirigindo a vida da igreja de Jerusalém. Chegamos em Atos capítulo 11, a defesa de Pedro, como eu acabei de falar. Mas no versículo de número 19, nós temos algo extremamente importante. Nós temos a narrativa de uma igreja que estava em uma cidade chamada Antioquia da Síria, e ouviu-se, como diz o versículo de número 22, a notícia chegou na igreja de Jerusalém, a sede da igreja que era em Jerusalém, chegou a notícia que havia uma igreja pujante, uma abençoada, abençoadora em Antioquia. Agora, vem a nós uma pergunta: como surgiu essa igreja? Que igreja é essa? Observe que nós lemos em Atos capítulo 8, que por causa da morte de Estevão, houve uma perseguição, uma diáspora cristã. Os irmãos que estavam em Jerusalém, aqueles crentes, eles foram dispersos. Interessante que a palavra disperso, que aparece no grego, é como se fosse a ideia deles saíram dispersos, foram lançados como semente para Samaria, Judeia, e vai chegar aos confins da terra. E eles saíram por causa da perseguição, e saíram lançando a semente, pregando o Evangelho. Em Atos capítulo 11, diz que muitos que saíram, se espalharam pela Fenícia, o versículo de número 19, se espalharam por Chipre, até chegar em Antioquia. Mas eles pegavam o Evangelho somente para os judeus. Durante essa época que Lucas está escrevendo, nós temos os romanos, que comandavam, era um império, tinha força bélica e tinha força política. Mas nós temos os gregos, de fala grega. Inclusive o Novo Testamento é escrito em grego koiné. Se os romanos dominavam a força bélica e política, a cultura, as ideias, a filosofia era grega. E nesse meio você também tem os judeus de fala hebraica. E o judeu raiz não falava grego, ele falava só hebraico. E por causa da dispersão, eles saem pregando nessas cidades, nas sinagogas, em hebraico. Mas o texto diz que alguns que vieram de Chipre e Cirene, esses sim falavam gregos, começaram a pregar o evangelho em Antioquia para aqueles que não eram judeus. E o que aconteceu? Esses se converteram. E formou-se em Antioquia uma igreja. Agora, observe qual era essa cidade. Antioquia da Síria ficava a cerca de 500 quilômetros de Jerusalém. Antioquia da Síria, segundo os historiadores, ela foi fundada no ano 300 a.C., por Seleuco Nicador, que deu o nome de Antioquia a essa cidade por causa do seu pai, que se chamava Antíoco. A cidade de Antioquia, nessa época, possuía cerca de 500 mil pessoas. É a população de Antioquia nessa época. Era a terceira maior cidade do Império Romano, atrás de Roma e de Alexandria. Antioquia era uma cidade rica. Tinha na sua rua central uma boulevard de 7 quilômetros, pavimentada. Havia árvores ao seu lado, fonte ao seu lado. Era uma cidade extremamente bonita. Era a primeira rua iluminada do mundo naquela época. Era em Antioquia. Uma cidade extremamente bela, onde convergia nessa cidade ideias, culturas, costumes, religiões. Havia também imoralidade. Mas ali alguns historiadores, como Justo Gonzalez, vai dizer que havia chineses, indianos. Então era uma
troca de cultura muito grande que acontecia em Antioquia, e ali o evangelho chega como uma bomba, e forma uma igreja abençoada, uma igreja multirracial e uma igreja internacional, uma igreja que não tinha os paradigmas que tinha a igreja de Jerusalém, que vai ter que ter um concílio em Atos 15 para discutir se os crentes, aqueles que se converteram e eram de origem grega ou de outra nacionalidade, tinham que se circuncidar-se ou não. Em Antioquia não tinha esse problema. Então chega em Jerusalém a notícia de que essa igreja existe. Observe que não é mandado para Antioquia nenhum dos apóstolos, nenhum dos 12. Não é mandado nenhum dos diáconos, mas é mandado um homem chamado Barnabé, para ver que de fato o que está acontecendo em Antioquia, essa igreja que foi plantada, essa igreja que começou por missionários anônimos, a Bíblia não fala o nome de quem começou essa igreja, mas fala de um homem que foi ver o que estava acontecendo. Esse homem era Barnabé, e vale aqui a gente perguntar ao texto, quem era Barnabé? Barnabé já havia sido apresentado a nós em Atos capítulo 4, como um homem generoso, que vendeu uma das suas posses para dar de oferta à igreja de Jerusalém. Próprio em Atos capítulo 11, versículo de número 24, diz exatamente quem era esse homem. Algumas qualidades de Barnabé. Observe o texto, ele era um homem bom. Era um homem bom, e a ideia aqui do grego, a palavra que aparece para bom, é que era um homem excelente. Ele era amável, era gentil. Sabe aquelas pessoas que você gosta de estar com ela? Que você gosta de estar junto? Que você conversa com a pessoa e parece que a pessoa te aproxima mais de Deus? Isso era Barnabé. Eu iria querer fazer parte da igreja de Barnabé e não de Pedro. Pedro era muito duro, Barnabé não. É amável, pastorzão. Isso era Barnabé. O texto continua, diz que além, lá em Atos 4, vai dizer que ele era um homem cheio de sabedoria. Então era um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus, que tinha sapiência, que sabia o que estava fazendo. Era um homem sábio. Mais ainda, o texto de Atos capítulo 11, versículo 24, diz que além dele ser bom, ele era cheio de fé. Era um homem cheio de fé, cria realmente em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Agora, mais uma qualidade de Barnabé, é que o texto diz que ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Esse homem era um homem realmente bom, exponencial, um cara que era amável com as pessoas e tinha Deus na sua vida. Era um verdadeiro cristão. Era um verdadeiro crente. Barnabé era generoso, tinha experiência com a palavra do Senhor, conforme diz em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Seu verdadeiro nome era José. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que significa filho da exortação, filho do encorajamento. Ele encorajava as pessoas, ele era um encorajador, ele tirava o melhor das pessoas, conforme diz Atos capítulo 4, versículo 37. Quando ninguém acreditava na conversão de Saulo, antes de ter o seu nome mudado para Paulo, Barnabé foi o único que acreditou nele. Barnabé abraça Paulo, acredita em Paulo, acredita na conversão genuína. E nós vamos ver em Atos capítulo 11, 25, depois que Barnabé vê o que está acontecendo na igreja de Antioquia, ele prega, ele anuncia o evangelho lá também, mas ele se lembra de Paulo que está em Tarso e vai procurar Paulo. Ele vai atrás de Paulo e o texto diz que ele encontra Paulo. Não achou Paulo assim rápido, teve que procurar. Quando encontrou Paulo, trouxe Paulo consigo para passar um ano com ele na igreja de Antioquia. Esse é Barnabé. E qual é, ou melhor dizendo, o que Barnabé vê na igreja de Antioquia? Vê que ali existia uma igreja, e essa igreja era uma igreja abençoada e abençoadora. Ao ponto de que ele, quando chega lá,
Observe que ele vê a graça de Deus sendo manifestada no meio da igreja, o verso de número 23. Ele se alegra com aquilo que ele está vendo, ele não gera tristeza no seu coração, muito pelo contrário, gera alegria, gera euforia, gera encorajamento com o que está acontecendo naquela igreja. E observe que ele não prega a respeito de conversão, mas ele exorta, ele encoraja todos para permanecerem firmes, com firmeza de coração, na fé e no Senhor. Essa é a palavra de Barnabé para essa igreja, para o que está acontecendo no meio dessa igreja. E a narrativa bíblica continua. Foi ali em Antioquia que os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Até de certa maneira pejorativo. Eles eram semelhantes a Cristo, iguais a Cristo, porque estavam vivendo exatamente como Cristo. Até que acontece que, vindo de Jerusalém, alguns profetas, e um chamado Ágabo, profetiza uma escassez, profetiza que haveria uma grande fome no mundo, o que vai acontecer provavelmente durante o império de Cláudio, do imperador de Cláudio, do rei Cláudio, mais ou menos no ano 41 até 45, mais ou menos assim. A igreja de Antioquia, ficando sabendo desse momento difícil, o que eles fazem? Se torna uma igreja abençoadora. Eles levantam uma oferta e levam e mandam pelos presbíteros e por Barnabé e Saulo para a igreja de Jerusalém. Essa é a narrativa bíblica do texto que nós acabamos de ler. Mas aqui vale algumas lições para nós, de uma igreja abençoada e abençoadora. E a primeira lição é que uma igreja abençoada e abençoadora, ela vive a verdade do Evangelho. Observe o verso de número 20, o finalzinho, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Tempo de perseguição, mas os crentes não deixam de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, olhem para mim, aonde está nas Escrituras Sagradas, qual texto bíblico diz que em tempos de pandemia nós não devemos pregar o Evangelho? Em nenhum lugar. Porque em tempos de pandemia ou em tempos de perseguição, o crente verdadeiro deve anunciar o Evangelho. Se estamos dentro da nossa casa, devemos anunciar o Evangelho dentro da nossa casa. Se estamos nas redes sociais, devemos anunciar o Evangelho através das redes sociais. Em todo tempo, o crente tem que lançar a semente. Essa é a característica de uma igreja abençoada e abençoadora. Vive a centralidade do Evangelho, a verdade do Evangelho. O que eles estão pregando não é filosofia. O que eles estão pregando é que Cristo morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem tem que sair dos nossos lábios. É esse Evangelho que nós devemos pregar. Não é tempo apenas de ficarmos buscando em Deus um alívio para a nossa dor, para a nossa alma, mas mesmo diante de tempos difíceis, o Evangelho deve ser anunciado, em todo o tempo todo. E esse Evangelho é tão poderoso, que quando veio a perseguição em Jerusalém, pessoas, crentes anônimos, a Bíblia não fala o nome, mas foram eles, leigos, que levaram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo à igreja de Antioquia. Uma igreja que vive o Evangelho, tem a palavra de Deus como instrumento para quebrar todas as barreiras. Esse Evangelho quebrou barreiras sociais, étnicas e raciais. Na agenda da igreja de Jerusalém, talvez não estivesse chegar em Antioquia, mas na agenda de Deus já estava uma igreja pujante em Antioquia. É lá de Antioquia que nós vamos ver que o Senhor manda separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Que igreja maravilhosa! Que igreja abençoada! Olhem para mim. Nós devemos anunciar o Evangelho mesmo nesses dias que estamos vivendo. Quando pregamos esse Evangelho da verdade, nós nos sentimos abençoados e somos abençoadores.
Deus deseja que cada um de nós sejamos centro de radiação da bênção de Deus. As pessoas que orbitam em torno de nós, que fazem parte do nosso relacionamento, têm que ouvir dos nossos lábios que nós amamos a Deus e que pregamos Cristo, o verdadeiro. E que aqueles que não se converterem verdadeiramente, o fim deles é um inferno. Mas talvez você diga, não pastor, a minha fé é reformada, eu sou calvinista. O próprio Calvino disse que o evangelho não cai como chuva, mas é levado pelos crentes. Nós devemos pregar o evangelho do Senhor, em todo o tempo. Uma igreja abençoada e abençoadora vive a verdade do evangelho. Segunda lição para nós, uma igreja abençoada e abençoadora é guiada pelo Espírito Santo. Observe o versículo de número 21, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Se essa igreja, esses irmãos, não estivessem cheios do Espírito Santo, não estivessem com a mão do Senhor sobre a sua vida, essa igreja não cresceria. A expressão a mão do Senhor aparece várias vezes nas Escrituras. Aparece no livro de Esdras, aparece no livro de Neemias, aparece no livro de Isaías, dizendo que a mão do Senhor é a ideia da provisão de Deus, que Deus está com aquele povo, cuidando daquele povo. Então esses missionários anônimos, leigos, que chegaram para pregar o evangelho em Antioquia, a mão do Senhor estava com eles. Era o Espírito Santo que estava dirigindo a vida da igreja. É esse Espírito Santo que dirige a minha vida e a sua vida. Nossa vida tem que ser pautada na direção do Senhor. Porque é o Espírito Santo que dá à igreja, que dá a nós direção, força e proteção. É a mão do Senhor. É a boa mão do Senhor. Então uma igreja abençoada e abençoadora, ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é direcionada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo direciona essa igreja a andar no caminho da verdade. Isso que há muitas igrejas que começam a plantar uma igreja em um lugar e tem que fechar, porque ali não é a direção do Espírito Santo, mas é em outro lugar. E quando a igreja chega lá, parece que o evangelho já foi anunciado, já havia uma obra do Espírito Santo naquele lugar. Isso significa que eu e você devemos ser guiados pelo Espírito Santo e na nossa casa nós devemos pregar o evangelho. No nosso lar. A sua casa tem que ser a igreja. Você pode ter um grupo pequeno na sua casa. Quando essa pandemia voltar, não, na minha casa vai ser um lugar onde eu vou pregar o evangelho e vou pregar o evangelho para minha família, vou pregar o evangelho para os meus vizinhos, para o meu bairro. Uma igreja abençoada e abençoadora. Fome, nesse momento que nós não estamos podendo nos reunir, o que nos impede de termos os grupos pequenos online? Já estamos retornando os grupos pequenos de maneira online. De você anunciar, chamar os seus amigos, vem aqui de uma vez por semana, durante 1 hora, eu vou trazer uma palavra de esperança para o seu coração, é o evangelho que mudou a minha vida, que pode mudar a sua. Esses crentes não paravam, eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Guiados pelo Espírito Santo de Deus. Terceira lição para nós. Uma igreja abençoada e abençoadora tem a graça de Deus. Quando Barnabé chegou nessa igreja, uma igreja multirracial, internacional, essa igreja, com certeza, irmãos do louvor, tinha um louvor abençoado, contagiante, pregavam o evangelho, ele viu algo extraordinário na vida dessa igreja. Ele viu a graça de Deus. Sabe por quê? Somente a graça de Deus é capaz de transformar o coração do homem. E as pessoas que estavam ali eram crentes verdadeiros. Foram alcançados pela graça irresistível. Não tinham como resistir à ação do Espírito Santo no meio da sua vida. Isso traz perplexidade e ao mesmo tempo simpatia no meio do povo, porque a igreja de Jerusalém, em Atos 2,47, tinha experimentado exatamente dessa graça. A mesma graça que foi derramada na igreja de Jerusalém, é derramada na igreja de Antioquia. Essa igreja abençoada e abençoadora, ela está fazendo o seu melhor,
ela manifesta graça, favor, bondade, amabilidade, perdão. Que igreja abençoada. Ela crê que pode restaurar vidas, que a graça de Deus pode restaurar vidas. Eu sou novo, mas eu me lembro, anos atrás, e com certeza os irmãos mais experientes vão lembrar, quando uma pessoa se convertia verdadeiramente, passava uma semana, ela já estava dando testemunho do que Deus fez na vida dela. Ela estava dizendo que a pregação dela era a transformação do que Cristo fez na vida dela. Ela não tinha ainda um conhecimento teológico, mas ela tinha vivido uma experiência radical que mudou o seu viver. Cristo havia tirado ela das trevas e trazido para a sua luz. Então ela contava, ela dava testemunho, ela falava para as pessoas o que Cristo fez. Igreja cheia do Espírito Santo, que tem a graça de Deus. É assim que eu e você devemos fazer. Hoje parece que a gente se converte e quer ficar escondidinho, para ninguém saber. Ou parece que o Evangelho hoje não muda a gente tanto, porque a gente quer ficar cada vez mais parecido com o mundo. Não! O Evangelho é transformador, é divisor de águas, é mudança de mente, é mudança de coração. Sou totalmente contra a esse sistema que o mundo impõe. Eu sou diferente, porque Cristo mudou a minha vida. A graça de Deus me alcançou. E agora, meu coração é cheio dessa graça. E eu falo dessa graça às outras pessoas. Às outras pessoas. Às outras pessoas. Em último lugar, última lição para nós. Nós poderíamos tirar aqui umas 7, 8 lições, mas eu separei 4 para nós. Uma igreja abençoada e abençoadora, ela se preocupa em ser generosa e amar o seu próximo. Que igreja maravilhosa. Observe que Barnabé poderia ter ficado na igreja de Antioquia e ser o grande pastor da igreja de Antioquia. Mas ele não. Ele tem um coração abençoador. Ele se lembrou de Saulo, que se converteu a caminho de Damasco, que pregou em Jerusalém, teve que sair de lá fugido, foi para Cesareia e chegou a Tarso. E ele vai procurar Paulo, que tem uma capacidade maior do que ele. Mas ele vai atrás de Paulo. Ele traz Paulo consigo. É um homem abençoador. Ele põe Paulo para trabalhar na obra com ele. Ele tem que ensinar o apóstolo Paulo, ele tem que andar com o apóstolo Paulo. E quando chega uma notícia de uma grande fome, profetizada por um profeta, essa igreja, ela é generosa, ela é abençoadora. Ela põe a mão no bolso. Observe que a conversão, ela não se dá por porcentagem. Aí eu me converti 50%, pastor. Eu me converti 90%, pastor. Não. Conversão, ela é total. 100% da nossa vida. Não tem essa de você, não. Espiritualmente, agora eu me converti, eu sou crente. Mas lá no seu dia a dia você não é cristão. Não, aqui é minha questão de empresarial, minha questão do comércio, aqui é minha questão da minha vida material. E isso não. Não existe isso. Ou você é ou você não é. Ou você ou é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você pertence ao Senhor, ou você pertence ao diabo. Conversão é por completo. Esses irmãos, o bolso deles também tinha se convertido. Porque há muitos crentes que se convertem tudo, menos o bolso. A carteira não se converteu ainda. Não. Esse caso de uma igreja abençoada e abençoadora, eram generosos. Eles colocaram a mão no bolso e ofertaram à igreja que estava passando necessidade. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, é um tempo que nós temos que ser generosos. Porque temos a direção do Espírito Santo, porque somos a igreja do Senhor. Exercer misericórdia, solidariedade, estender a mão àquele que tem fome, àquele que sofre, faz parte de uma igreja abençoada e abençoadora. É assim que devemos viver, é assim que devemos ser. Concluindo, a igreja de Antioquia fez história. Eles fizeram o melhor, serviram ao Senhor com alegria, com ânimo, com força. É assim que nesse tempo pandêmico, eu e você devemos viver como uma igreja abençoada por Deus e uma igreja abençoadora em nome de Jesus.